Tudo Rafael Pestana, galera. Vamos prestigiar e se inscrever no canal, compartilhar e tal. Gostou? Dá o like lá e tal. Quero saber de você, William, sua opinião sobre o Everton Ribeiro, que é um jogador, né, cracaço, sou apaixonado por ele, tive a honra de tirar foto com ele no ano passado no Maracanã, onde ele faz magia, mas essa temporada foi péssima dele, estava fazendo uma péssima temporada, inclusive assim, a demonstração que parece que ele está muito abaixo tecnicamente, parece que ele não consegue, né, jogar. E eu queria saber se você, né, fosse aí dirigente do Flamengo, você renovaria por mais um ano com o Everton Ribeiro? Eu vou responder essa pergunta, eu vou te passar ela de volta, porque eu queria muito ouvir você falando sobre isso, que você tem muito lugar de fala nessa situação, porque as boas ou mais atuações do Everton Ribeiro te afetam diretamente, né? Por você, além de um comentarista, apresentador brilhante que você também ser torcedor do Flamengo, né? Mas a minha visão, olhando de fora, cara, eu sou um fã do Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro nos últimos 10, 11, 12 anos. Desde que ele surgiu no Coritiba, ele já começou a jogar muito bem. No Cruzeiro, arrebentou. E no Flamengo já fez grandes temporadas. Eu acredito que essa temporada abaixo do Everton Ribeiro se reflete muito também pela temporada ruim do Flamengo, pela temporada também abaixo do Flamengo coletivamente, né? O Flamengo não esteve muito bem arrumado nesse ano, né? Não teve escolhas acertadas por seus treinadores. Eu acho que isso influenciou diretamente no jogo do Everton Ribeiro, que, claro, conforme que passar a idade, ele vai precisar cada vez mais de um sistema, de um coletivo que funcione muito bem. A gente vê isso com o Ganso, por exemplo, no Fluminense. O Ganso é um jogador de uma genialidade brilhante, mas que com o passar da idade, depois das lesões que ele teve, então é natural que ele precise de um coletivo que se encaixe para ele conseguir ter as opções. Então eu acredito que agora com o Tite que levou o Everton Ribeiro para a última Copa do Mundo, o Tite podendo desenvolver um trabalho com o Flamengo e com o Everton Ribeiro para o ano que vem, eu renovaria sim o contrato do Everton Ribeiro, pois eu acho que ele pode ser muito útil para o elenco do Flamengo. Talvez não mais como um titular, mas sim como um reserva de luxo, aonde pode ser muito importante no elenco do Flamengo em jogos decisivos, jogos importantes, até porque a temporada é longa, né? Ainda mais para o Flamengo que vai estar disputando aí vários campeonatos, então é muito importante que tenha um elenco recheado de opções, né? E pela qualidade do Everton Ribeiro, eu renovaria sim, sem dúvidas. E até porque também, para encerrar minha fala, o que você falou, por exemplo, naquela outra questão do Santos, né, de você reforçar um rival, o Everton Ribeiro, eu acho que entra muito nisso. Se o Flamengo decide não renovar com ele, no dia seguinte ou no mesmo dia, outros clubes já vão querer contratar o Everton Ribeiro. O Fluminense, o Mário Bittencourt já falou diversas vezes que tem um interesse enorme no Everton Ribeiro e outros times, eu já houve especulações sobre o Everton Ribeiro, o São Paulo, o Grêmio. Então, assim, e pela qualidade do Everton Ribeiro, de jogo dele, por aquilo que ele ainda pode oferecer, se ele tiver num time onde o coletivo funcione bem, eu acredito que se o Flamengo decidir se desfazer dele e aí o Everton Ribeiro ter o mercado livre para poder se transferir para outro clube aqui do Brasil, o Flamengo estaria sim reforçando diretamente um rival seu, e talvez um rival até aqui do Rio. Imagina o Everton Ribeiro no Fluminense, ali revezando com o Ganso, num time muito azeitado ainda com o Fernando Diniz. Imagina o Everton Ribeiro trabalhando com o Fernando Diniz, aquilo que ele ainda poderia produzir na sua carreira. Assim, se eu fosse Everton Ribeiro, eu pensaria sim na possibilidade de ir para outro clube, porque ele já venceu tudo no Flamengo e ele vai perder espaço. Eu acredito que pela qualidade dele, ele pode ter um grande projeto em outro time. Mas eu pensando agora no Flamengo, eu tentaria ainda renovar com ele, porque ele pode ser muito útil para esse time do Flamengo, ainda mais com o Tite, né? Que é um grande treinador e vai saber tirar o melhor do Everton Ribeiro. Claro que essa renovação precisa ter os termos certinhos, bons para todo mundo,
financeiramente falando, né? Porque o Everton Ribeiro não vai poder ganhar mais, na minha visão, com status de maior, um dos maiores craques do Flamengo, pois não é mais, né? Ele, tipo, ele é um grande craque historicamente, só que ele é um jogador que não vai mais poder ter uma cadeira cativa no time do Flamengo, né? Então acho que isso precisa ser muito bem alinhado. E você, meu irmão Rafael Pestana, qual sua visão sobre isso? Qual sua análise de certo? É, só aparece aí rapidinho. Tu falou sobre, se ele for pro Fluminense, se não sei o que, olha aqui, ó. Vou apresentar um negócio aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Esse aplicativo aqui, ó. Uber? Eu pago. Pode levar. Pode levar. Pode levar. Cara, isso pode dar tão errado, isso pode Meu ser um irmão, corte pensando que vai. meu irmão. Aí agora eu vou desenvolver minha fala. Fala, Vou fala, desenvolver minha fala. Cara, eu tô muito tranquilo em falar isso. Primeiro que é o maior camisa 7 da história do Flamengo, que a gente tá falando aqui. Então, assim, eu sou fã demais dele. Para mim, é o jogador mais espetacular que eu já vi no Flamengo. Assim, em relação ao que ele jogou em relação à magia. Magia, o que ele faz com a bola, o que ele fazia. É absurdo. O jogador. Eu sou muito fã dele. Sou muito fã mesmo. Né? Eu acho que ele é incrível, maravilhoso, super vencedor, enfim, decisivo e tal. Mas a temporada que ele fez é uma temporada muito fraca e passou por várias posições que ele jogou, inclusive a posição que ele jogou ano passado com o Dorival. Né? Ele jogou com o Vitor Pereira muitas das vezes e ele não foi bem, que era pelo meio. Então, assim, é um jogador que teve muito abaixo, não só na posição, mas sim, não só taticamente, mas como também tecnicamente. Né? É um jogador super técnico. E assim, eu fico muito à vontade de falar que eu sou totalmente contra a renovação do Everton Ribeiro, né? Independente para onde ele vá, né? Se passar, por exemplo, um ano e o Everton Ribeiro fizer 3 gols no Flamengo, jogando no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Fluminense, no Vasco, independente, não anula a decisão. Por quê? Nada garante que o Everton Ribeiro, né, você aí que voltar, e se isso acontecer daqui a um ano, nada garantiria que o Everton Ribeiro, né, que jogou em 2024 no Palmeiras, no Vasco, enfim, aonde ele jogou no Fluminense, jogou isso tudo, nada garante que ele jogaria isso em 2024 no Flamengo. É um jogador que tem muitos altos e baixos, né, no Flamengo, mesmo com toda a genialidade dele, ele faz ali o começo na adaptação abaixo, aí depois de 2018 ele começa a jogar, se adaptar depois. Em 2020 ele alterna ótimos e péssimos momentos. 2021 foi abaixo, 2022 abaixo até a chegada do Dorival e 2023 abaixo. Então, é um jogador que tem muitos altos e baixos, sou completamente apaixonado no futebol dele, mas eu não renovaria. Né? E eu acho que se ele acertasse com o Fluminense, acho que seria muito mais escolha dele, né? Então, assim, ele não tem por que ele jogar no Fluminense. Ele pode jogar num Grêmio na vida, um Inter, né? Encerrar a carreira no Cruzeiro, enfim. Mas se ele, na minha opinião, se ele escolhesse um rival direto, né? Eu acho que ele mancharia, sim, a sua trajetória no Flamengo, mas seria uma escolha pessoal. Acho que o Real Madrid é o Real Madrid porque ele sabe encerrar ciclos. Né? O Palmeiras mesmo, que tem uma dirigência, né, uma direção muito desastrosa em várias coisas, é consegue ser melhor do que o Flamengo em se desfazer de certos jogadores, por exemplo. Né? Não estou falando que é um exemplo a ser seguido, tem muitos jogadores lá do Palmeiras que já deram também e estão lá. Mas o Davidson fez gol no Flamengo na final e no outro ano ele saiu, porque não estava bem, né, fisicamente e não era à altura tecnicamente. O Felipe Melo foi bicampeão da Libertadores no Palmeiras
e foi para outro rival direto, que era o Fluminense. E eu sou a favor de, no banco de reservas, terem jogadores oxigenados, um perfil de jogadores que sejam bons jogadores, mas que não ganharam muitos títulos, né? Eu acho que o time reserva, por exemplo, o perfil Léo Ortiz, que o Flamengo tem interesse e tem que acho que o Mônaco, amigo presida, né, sobre isso. O Léo Ortiz é um zagueiraço, né, um baita zagueiro, né, que está aí se destacando pelo menos 2 a 3 temporadas no Bragantino, mas no currículo dele, né, um zagueiro até novo, né, tem uns 26, 27 anos, e não é um currículo vencedor. Né? Ele quer se mostrar, ele tem qualidade e quer se mostrar. Então, seria incrível ele chegar no Flamengo, ter jogadores já mais experientes para orientarem ele. Eu acho que o time experiente, né, é muito importante ter um time titular experiente, né, mesclando, né, com jogadores novos, e no banco de reserva sejam jogadores novos que venham para é, querer fazer a diferença. O Fabrício Bruno veio querendo fazer a diferença, né? Oposto, por exemplo, ao Everton Cebolinha, que veio ano passado não para ser titular, mas para brigar, e era um jogador super, um currículo super grandioso de conquistas. Né? Hoje em dia ele é titular, mas ele veio para ser reserva. E esse é tipo de contratação que eu não concordo, é aquela contratação do cara que vem para disputar posição, sendo que o cara já chegou aqui, já com a carreira feita, eu sou contrário a esse tipo de contratação. Por exemplo, o Davi Luiz. Ah, o Davi Luiz é bom para compor elenco. Sou contrário, porque o Davi Luiz ele já tem um currículo invejável, um zagueiro incrível, com Champions League, com a Premier League, enfim, super campeão. Não pode ser o reserva do Flamengo, porque o reserva do Flamengo tem que ser um garoto ou um jogador ali de meia idade que ainda não tem um currículo, porque ele vai lutar por aquela vaga. O jogador que já é experimentado, ele vai tranquilo. Aí você me pergunta, pô, como o Flamengo perdeu o Maringá de 2 a 0? Como que o Flamengo perde para o Atlético Mineiro de 3 a 0 no Maracanã, sendo que o Flamengo é mais time? O Thiago Maia foi titular, falhou. O Thiago Maia é o reserva para o Flamengo. O Thiago Maia já deu pro Flamengo, já deu no Flamengo. Já é um jogador. Fala. Quando o Thiago Maia falhou no jogo, moleque, eu só pensei em você. Eu falei, caraca, pensando nessa hora. Pô, Ele fez um futebol é discurso muito motivacional simples, pro cara. Thiago Maia e não adiantou. Thiago Maia, cara, é simples. Futebol é simples. Aí, por que o Flamengo perde? Tem um time estrelado, mas tem o Wesley na lateral, tem o Mateuzinho, tem o Varela, que entre os três eu até manteria o Varela para ser ali compor elenco, eu acho importante. Né? Ele tá chegando, ele fez poucos jogos no clube, mas se chegar a proposta, eu liberaria. Eu acho que esse tipo de pensamento eu acho que é o certo, tem que oxigenar. 2019 foi incrível, o melhor dia da minha vida, dia 23 de novembro de 2019, o melhor dia da minha vida, é o dia mais emocionante da minha vida, mas já foi, acabou. Né? Se fosse assim para botar história, a gente colocaria o Carpegiani na beira do gramado, o Zico, o Júnior, o Leandro, todo mundo no gramado aí e falaria para os setentões jogarem. Né? Então, assim, o Flamengo é o Flamengo gigante, porque vários jogadores vêm, vários jogadores estão aqui, vários jogadores virão e farão o Flamengo ser maior do que já é, colossal, gigantesco Flamengo. Por isso, eu sou contra a renovação do Everton Ribeiro. E aí, William, concorda? Não, você trouxe pontos excelentes. E isso que você trouxe sobre o Real Madrid, pô, verdade. Real Madrid é o Real Madrid porque sabe se despedir de seus ídolos no momento certo, né? Fazer essa transição, né? Isso que você falou é fenomenal. E você pode falar, irmão. Não, assim, só pontuar, o Tabet, Antônio Tabet, né, do Porta dos Fundos, enfim, É isso aí. ele na conta, ele é flamenguista, e na conta dele no Twitter ele falou, eu prefiro ser igual o Real Madrid, e encerrar ciclos, assim, de ídolos, assim, do que ser o Barcelona que renova com seus ídolos
com salários muito acima e não tem aquela mudança ali na posição e com o time. Pô, o Corinthians mesmo. Isso Cara, que eu ia falar, não pô, precisa nem gosta, o Cássio, Corinthians mesmo, porra, né? Cássio, Renato Augusto, porra, Fábio Santos que parou agora, Fagner, porra, Gil. brincadeira, Gil, mas pode falar. Então, não, mas você trouxe um ponto interessante que eu fiquei aqui pensando, eu não tinha parado para pensar nisso. Se o Everton Ribeiro realmente não renovar e tal, e o Flamengo não renovar com ele, e ele decidir, por exemplo, ir para o Fluminense, né, um rival direto aqui do Flamengo, né, como ficaria a imagem do Everton Ribeiro para a torcida do Flamengo, né? Cara, isso é um debate muito interessante, eu acho que seria legal de refletir sobre isso. Até futuramente, né? Se isso Pra acontecer mim, realmente, né? para mim, ele jogaria a idolatria dele no lixo. Porque, Caramba, tipo, interessante, é diferente, interessante. por exemplo, eu, eu não jogo nada, não jogo nada. O Vasco chegasse pra mim, eu falasse, pô, quero ser jogador. Eu sei que eu sou fraco, jogador fraco. Tô jogando num time no Pestana Futebol Clube, né? O timeco, né? Jogando um timeco. Aí o Vasco chega pra mim, eu, porra, passando fome. O Vasco chega pra mim e fala assim: ó, toma aqui, ó, salário de 15 mil reais, tu vai receber em dia, não sei o quê. Porra, eu vou na hora, entendeu? Isso daí é uma coisa, eu sou Flamengo, mas eu tô indo assinar porque, pô, eu sou profissional, eu sou a sobrevivência. Cara, o Everton Ribeiro escolhe onde ele for, ele joga. O Everton Ribeiro ele pode chegar para o empresário dele e falar assim: pô, eu quero encerrar a carreira no Cruzeiro. Assim, eu não quero jogar agora, eu não quero parar de jogar agora. Eu posso jogar nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos, jogar Uhum. um ano e parar. Ele é o maior camisa 7 do Flamengo da história para mim. Mas se ele chegar e jogar em qualquer rival direto, no Flamengo, se ele jogar no Fluminense, no Botafogo, no Vasco, e em rivais regionais como Palmeiras, Atlético Mineiro, ele jogaria. O Atlético Mineiro ele não vai, né? Porque também é Cruzeiro. Mas ele jogaria no lixo para mim. É interessante. E é engraçado que, pegando esse exemplo do Fluminense, né, nos últimos tempos, né, aconteceu muito ao contrário, né, de jogadores que começaram no Fluminense, né, demonstraram muito potencial e depois acabaram indo para o Flamengo, né? Claro, Thiago tiveram Neves, Conca. números, Gerson, Pedro. Tudo bem que Não, mas alguns deles aí primeiro foram para a o, Europa e depois não, foram mas para o o Flamengo. Gerson, Ayrton Lucas e o Pedro eram flamenguistas, né? Tipo, é Sim, outra parada, sim. entendeu? Exatamente, mas assim, aconteceu muito ao contrário, né, nos últimos tempos, né? Então seria assim, curioso se acontecesse É, dessa é forma, né? igual Assim, o é um Messi. bom debate, uma boa reflexão para se fazer. Pô, porque assim, Reflexão. o cara que tá matando o cachorro a grito, ele não tem muito o que fazer, porra, ele tem que ser profissional. Mas, pô, o Messi, Agora, um cara como ele, né? o Messi saiu do Barcelona, aí o Barcelona não teve dinheiro, ele vai pro Real Madrid, pô. Ele Sim. joga em qualquer time, Tem porra. alguns argumentos que ele pode usar de, por exemplo, questão pessoal. Por exemplo, eu gosto de morar no Rio. Então Mas, joga no claro, Campo Grande, joga no Bangu. Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana.